nós conhecemos, né? Cunha, São Paulo, e Itaquaquecetuba, também São Paulo. Sejam bem-vindos, vamos fazer o nosso programa juntos. Eu quero dar aqui um recado muito importante da Canção Nova. Está chegando a promoção mais esperada do ano. Que promoção é essa? Casa Nova, Canção Nova e muito mais. Está aí. Neste ano vão ser sorteados prêmios especiais, que vão marcar a história da Canção Nova e ajudar aí os 100% da evangelização, o projeto Dai-me Almas, né? Então fique de olho aí, acompanhe pela TV, pela rádio, também pela internet e também pelo catálogo Porta a Porta, você vai poder ter mais informações. A partir dos próximos programas já vão aparecer aí quais são os prêmios que serão sorteados, ok? Rapidamente, quero mostrar aqui os cursos que eu gravei em CD. Cursos, não é palestras, é curso assim de 100 horas, 50 horas. Então, um curso sobre família. Esse curso aqui eu gravei, está escrito aqui, do namoro à viuvez. Como eu passei por todas essas etapas, né? Então, foram 40 anos de casado, 4 de namoro, né? Deu para experimentar, deu para rir, para chorar. Então, eu gravei, são 25 horas de gravação, pegando desde o namoro, problema de noivado, problema de casamento, separação, questão de nulidade, educação de filho, né? Etc, etc. Aqui um curso de História da Igreja, que é o curso que eu dou no seminário da Canção Nova de Teologia. Esse curso tem 100 horas, idade antiga, média, moderna e contemporânea, a história da nossa mãe igreja, muito bonito. Um curso sobre o catecismo da igreja. São 40 horas explicando o catecismo da igreja, as 4 partes. O Papa João Paulo II dizia que aqui está o texto de referência da fé católica. Quem sabe isso daqui? Um dia me disse Dom João Evangelista Martins Terra, sabe muita teologia. Está aí. E um curso sobre a Bíblia. Esse aqui sobre a Bíblia. São 100 horas onde eu explico cada um dos 73 livros da Bíblia. Se a gente não entender a história do povo judeu, a gente não entende o Antigo Testamento. Se não entender os gêneros literários da Bíblia, não entende a Bíblia. Então é um curso bíblico, para quem quer aprender a ler a Bíblia e tirar dela o máximo proveito. Muito bem, depois eu volto aqui falar um pouco de livros, né, e etc. Por enquanto vamos às nossas perguntas, que já chegaram por telefone, e depois no segundo bloco as perguntas que chegam por e-mail. Por telefone você pode ligar no 12 3186 2600 e o e-mail pergunte e responderemos @cancionnova.com, tudo junto. Pergunte e responderemos @cancionnova.com. Faça a sua pergunta bem assim objetiva, porque, olha, gente, é pergunta que não acaba mais, entende? Então, quanto mais a gente for objetivo, mais a gente ganha tempo. Bom, pergunta aqui da Tiara Por Deus. Qual a importância de rezar o Santo Rosário? Tiara, basta eu dizer a você o seguinte, o Santo Rosário é uma oração que a igreja estimula, incentiva, desde o século XII, mais ou menos. Segundo a tradição, Nossa Senhora teria ensinado o Santo Rosário para São Domingos de Gusmão, para ele enfrentar os hereges cátaros, né, que eram impedernidos, né? E depois, outra coisa muito importante, é que todos os papas, sem exceção, sempre recomendaram rezar o Rosário. O Rosário é uma beleza. O Rosário não é uma oração centrada em Nossa Senhora, não. O Rosário é uma oração cristocêntrica. Por quê? No Rosário a gente contempla os mistérios da redenção. Mistérios gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos da vida de Jesus. Então a gente contempla Jesus com a Virgem Maria, pedindo a intercessão dela. Então o Rosário, olha, o Papa João Paulo II dizia, é a minha oração predileta. Um santo. Quer dizer, quando um santo diz isso, a gente tem que abaixar a cabeça, né? Reze o Rosário. Mesmo que você não consiga rezar bem, você tem dificuldade para se concentrar, reze. Deus entende que às vezes a gente desvia, a gente viaja um pouco, reze o Rosário. Você vai ver que o Rosário muda a sua vida, muda a vida da sua família. Olha, gente,
Eu sou de uma família de 9 irmãos. Minha mãe, todo dia, 6 horas da tarde, reunia a gente no quarto dela para rezar o terço. Podia chover canivete. Eu nunca vi um dia de desespero na minha casa. Nunca vi. 9 filhos. Tínhamos dificuldade financeira, tínhamos dificuldade de saúde, mas olha, nunca a tragédia, o desespero bateu as portas da nossa casa. Mas o terço às 6 horas era sagrado. Entende? Tá aí. Muito importante. Aprenda a rezar o Santo Rosário. Cléo Ciaralo. Gostaria de saber se meu marido pode frequentar a Igreja Católica, mesmo ele sendo maçom. Ele não é batizado no catolicismo, mas tem grande respeito e incentiva eu ir nas missas e na igreja. Veja, o católico que é maçom, ele não está excluído da igreja. Não. O Código de Direito Canônico de 1917, antes desse aqui, esse aqui foi atualizado em 1983 pelo Papa João Paulo II. O Código de Direito Canônico de 1917, ele excomungava o católico que se associasse a uma loja maçônica. Esse aqui não, o Papa João Paulo II suspendeu isso. Simplesmente ficou proibido o quê? Ele está na igreja, não é excluído da igreja, ele não pode o quê? É um documento de 83 da Congregação da Fé, aprovado pelo Papa João Paulo II. Ele não pode participar da Sagrada Eucaristia, mas não é excluído da igreja. Então, você pergunta aqui do seu marido, ele não é batizado na igreja, tudo bem, seria muito bom que fosse, né? E estude essa questão da maçonaria com calma. Eu gostaria de recomendar aqui 2 livros, para quem quer estudar esse assunto, de 2 bispos da igreja. Um bispo chama D. João Evangelista Martins Terra. Ele escreveu um livro pela editora Aparecida, Santuário Aparecida, que se chama Igreja e Maçonaria. Muito bom. É um livro que explica tudo muito bem. E um outro, um pouco mais profundo, de um outro bispo que já faleceu, chama-se Dom Boaventura Kloppenburg, foi bispo de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que escreveu um livro também pela editora Voz, chamado Igreja e Maçonaria. São 2 bispos da igreja que falam, né, com autoridade de bispos, então esclarece bem a questão, vale a pena ver. Maria Aparecida Bueno de Souza de Valinhos diz que não é sócia da Canção Nova. Aliás, aqui a gente sempre pede que as pessoas ajudem a Canção Nova. A Canção Nova não tem propaganda, não tem comerciais. Então é uma televisão que vive da doação, né, dos católicos. Isso é muito bonito. Isso foi um lema do Padre Jonas desde que ele criou a Rádio Canção Nova há mais de 30 anos atrás. Eu me lembro que o Padre Jonas dizia para mim, ou o povo mantém essa rádio, ou essa rádio não vai funcionar. Já tem mais de 30 anos. O povo mantém. É uma beleza, né? O povo participando da evangelização. Bom, a Maria Aparecida pergunta o seguinte, as orações que fazemos na missa, os terços, podem ajudar a salvar a alma de um falecido? Claro que pode. Né? Como fazemos para obter uma indulgência? Bem, veja bem, a melhor coisa que nós fazemos pela alma de alguém que já faleceu é a Santa Missa. Não tem dúvida, porque é o próprio Cristo que reza por nós na missa. Claro que tudo mais vale, os terços, as ladainhas, os jejuns, as esmolas, as orações, tudo vale para o sufrágio das almas. A igreja recomenda as indulgências. O que é a indulgência? O parágrafo 1030 do Catecismo fala das indulgências. Então, quem quiser ver com calma, parágrafo 1030. As indulgências é exatamente cancelar as penas que a alma cumpre no purgatório. Que penas são essas? É para chegar à santidade perfeita e poder ir para o céu. A igreja ensina que a gente pode ganhar uma indulgência plenária para uma alma do purgatório se fizer 4 coisas. Primeiro, uma boa confissão. Segundo, participar da Eucaristia, na missa. Terceiro, rezar pelo Papa pelo menos um Pai Nosso, um Glória e uma Ave Maria. E quarto, escolher entre 4 alternativas, que pode ser você fazer meia hora de leitura bíblica orante, a chamada Lectio Divina, ler a Bíblia em espírito de oração. Ou então fazer meia hora de adoração ao Santíssimo na igreja, ou então fazer a Via Sacra na igreja, ou então em família ou em comunidade rezar um terço. Veja como a igreja valoriza o terço.
Uma dessas 4 alternativas cumpre a 4ª condição. E aí você pode oferecer as almas. Eu escrevi 2 livros que falam sobre isso. Um deles é esse daqui, O Purgatório, o que a igreja ensina. Aqui eu falo das indulgências. E escrevi um só sobre as indulgências, que eu chamei de O que são as indulgências. Porque ali eu coloco tudo, coloco inclusive a Constituição Apostólica, que o Papa Paulo VI publicou em 1967, que está em vigor. Fala tudo sobre as indulgências. Inclusive ele traz 70 orações indulgenciadas. Entende? Se eu achar depois do intervalo, eu mostro aí o livro. Deve estar por aí, são muitos livros. Chama-se O que são as indulgências. Muito bem. Antônio dos Reis, de Casabranca, São Paulo. O Antônio diz que é sócio pelo débito automático. Muito bem, Antônio, muito obrigado. É a melhor maneira de contribuir pelo débito automático. As indulgências podem ser voltadas para a própria pessoa que está rezando? Sim. A indulgência você pode oferecer ou para a própria alma ou para a alma de alguém que já morreu. Você não pode oferecer para outra pessoa que está viva. Entendeu, Antônio? Ou para a sua alma ou para a alma de alguém que já morreu. Não pode ser para uma outra pessoa que está viva. Uma pessoa que pediu para não ser identificada. Está o nome dela aqui, mas ela pede para não ser identificada. Você pode fazer isso, tá? A gente não identifica você, tá? É sócio pelo boleto bancário. Ela diz o seguinte: tem um filho homossexual de 19 anos. Ele mudou da água para o vinho. Era um menino religioso, quer saber o que fazer, como deve tratar, porque ele ficou revoltado, ela não sabe o que fazer com ele. Bem, gente, eu tenho recebido muitos e-mails, muitas cartas sobre esse tipo de problema. Muito. O que fazer com um jovem desse? Bom, eu vou seguir exatamente o que a igreja diz aqui no Catecismo, no parágrafo 2357. Bom, o Catecismo diz aqui o seguinte: primeiro, que a pessoa ter a tendência homossexual não é pecado. O pecado é ela viver a prática homossexual. Se ela viver os atos homossexuais, aí o Catecismo chama de depravação grave, pecado grave. Está escrito aqui. Agora, o que fazer com um menino desse? Você que é pai, você que é mãe, não se afaste dele. Não brigue. Não adianta. É filho. Tem que ser amado. Tem que ser trabalhado. Tem que ter paciência. Então, primeira coisa que eu aconselharia, mostra a ele o que está escrito aqui. Pega o seu catecismo, parágrafo 2300, peça para ele ler. Olha, meu filho, olha aqui o que a igreja diz. Não é o que eu estou dizendo para você. O que a igreja diz. Leia aqui. E a igreja é muito amorosa. A igreja fala, não se deve de forma alguma tratar coisa assim com leviandade, com brincadeira, com zombaria. Não, tratar com respeito, com amor. E a igreja fala, a pessoa que tem a tendência homossexual, ela pode chegar até a santidade, desde que ela não viva a prática, mesmo com a tendência. Pode ser um santo. Então, e mostrar os problemas que o jovem pode enfrentar na vida se ele viver uma prática homossexual. Entende? São muitos problemas, né? Inclusive existe um livro muito bom que se chama A Batalha pela Normalidade Sexual. É um livro de um psicólogo católico belga chamado Dr. Gerhard Ardweg, que mais de 30 anos ele trabalhou na Bélgica orientando jovens que têm a tendência homossexual, mas que não querem viver a prática homossexual. É um livro excelente, é da editora Santuário Aparecida. Chama-se A Batalha pela Normalidade Sexual. Dr. Gerhard von Ardweg, é belga. É um dos melhores livros que eu já li sobre esse assunto. Ele orienta. Eu não posso aqui no programa, nesse programa que é de dar respostas rápidas, gastar muito tempo sobre isso. Pois eu faço essas indicações. Entende? Lê o catecismo, lê um livro desse, vai ajudar você a orientar seu filho. Agora, tenha paciência, não brigue com ele, não ponha para fora de casa, nada disso. Tenha paciência. Bárbara Raquel, do Rio de Janeiro, sócia pelo boleto bancário. Eu e meu marido sofremos de esquizofrenia. Nós podemos comungar? Bárbara,
pergunta difícil de responder. Primeiro que eu não sou nem médico, psiquiatra, nem psicólogo para entender bem da esquizofrenia. O que a igreja diz sobre poder ou não poder comungar? A igreja diz assim: a pessoa que está habilitada a comungar, ou seja, foi batizada, fez primeira comunhão, em princípio ela pode comungar. Ela identifica o que é o pão comum e o pão eucarístico. Se ela identifica, isso aqui é o pão que eu tomo no café. Não, isso aqui é o corpo de Cristo. Se ela tem essa lucidez, ela pode comungar. Eu acho que até num caso desse, mais ainda, para que tenham a cura que a Eucaristia, que o Cristo traz pela Eucaristia. Agora, se você tem alguma dúvida a mais, que é um programa delicado, então, Bárbara, aí vale a pena consultar um padre, um vigário, até um bispo, conforme o caso. Né? Eu não sei bem qual é a dificuldade que você está sentindo em poder comungar. Se a pessoa tem fé na Eucaristia, acredita que é o corpo, sangue, alma, pode e deve comungar. Em princípio, eu posso dizer isso. Claro que pode haver outras coisas que não estejam claras. Maria da Penha de Várzea Paulista, São Paulo, sócia pelo boleto bancário. Um amigo meu se matou. Quando a pessoa se mata, ela tem perdão? Maria, tem perdão. É claro que a igreja fala que é um pecado grave, mas o catecismo da igreja, quando trata do suicídio, diz o seguinte, que há tipos de, às vezes, depressões, até doenças psíquicas, que minimizam muito a culpa da pessoa. Se você quiser ver, no parágrafo 2283, quando trata do 5º mandamento, não matar, 2283, ele fala isso. Eu vou ler um pedacinho aqui, 2283, cadê? Diz assim, sobre o suicídio. Não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes ocasião de um arrependimento salutar antes da morte. A igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. Então, a igreja ora, não tem esse negócio de que não pode rezar pelo suicídio. A igreja ora, está escrito aqui, 2283. Bom, o catecismo diz aqui que é um pecado grave, assim, objetivamente falando, claro, tirar a própria vida, a vida pertence a Deus. A gente não pode fazer isso. Mas o catecismo diz o seguinte, ele diz assim, quer ver? Acho interessante, distúrbios psíquicos graves, a angústia ou o medo grave da provação, do sofrimento ou da tortura podem diminuir a responsabilidade do suicida. Então, gente, alguém suicidou, não julguemos a pessoa. Vamos rezar por ela. Peça ao padre para rezar a missa por ela. Ofereça a Deus esmolas, sacrifício, orações, para que Deus tenha concedido a ela o arrependimento. Ah, mas adianta eu rezar depois que ela morreu? Adianta. Por quê? Porque para Deus não existe o tempo. Uma coisa muito importante entender. A pessoa morreu há 5 anos atrás. Você pode rezar hoje por ela para que ela tenha se arrependido? Pode. Porque esses 5 anos é para nós, para Deus não. Deus é tudo presente. Deus é um instante que não passa. Entendeu? Você pode rezar hoje por uma pessoa que morreu há 100 anos atrás se salvar. Por quê? Porque para Deus a oração que você está fazendo hoje é no momento que a pessoa... Porque para Deus é tudo um instante só. Pega o tempo que para nós é isso e faz isso. Você vai entender o que é o tempo para Deus. É muito importante isso. Então, rezar, não julgar, rezar, lançar a pessoa na misericórdia de Deus, com fé. Entende? Maria da Penha, bom, já passei esta pergunta aqui. Maria Paula, sócia pelo boleto, é de Campinas, São Paulo. A Maria Paula pergunta o seguinte: os pais frequentam todos os movimentos da igreja, sempre vão às missas, mas o que deve se fazer quando o filho não quer acompanhar, nem ao menos nas missas de domingo, e ainda joga jogos de violência? Deve-se forçá-lo a ir? Como agir?
É delicado, Maria Paula. Olha, o que eu aconselho os pais é o seguinte: a gente, para levar o filho para Deus, a gente precisa primeiro trazer o filho para a gente. Entende? A gente precisa conquistar o filho. Um dia eu vi escrito atrás de um carro assim, uma frase: conquista o teu filho antes que o traficante o faça. Isso faz mais de 20 anos, meus filhos eram adolescentes, eu até dei um frio na minha coluna quando eu li aquela frase. Digo, meu Deus, eu tenho 5 adolescentes em casa. O que é conquistar o filho? Eu fiquei pensando, será que eu tenho que dar para ele o tênis da moda, a camisa da moda que ele quer? Entendi, não pode ser, porque senão o pobre não pode conquistar seu filho, né? Então a gente não vai conquistar o filho com aquilo que a gente dá para o filho, com aquilo que a gente é para o filho. Entenda isso. Você é um pai amoroso, um pai que está presente, um pai que acompanha, um pai que está do lado dele. Você tem que deixar seu filho apaixonado por você. A hora que ele disser, é o meu pai, ele não vai dizer para você, mas vai dizer para ele. Aí você leva ele para onde você quiser. Se já for apaixonado por alguém, é um perigo, né? A gente fica meio lerdo, né? Meio bobo, não fica? Onde a pessoa vai, você quer ir atrás. Por quê? Porque a pessoa te conquistou, não é? Ou porque é bonito, ou porque, eu não sei, é intelectual, te conquistou. Você fica assim meio no ar. O filho precisa ficar apaixonado pelo pai. Aí você leva ele para a igreja. Mas antes de você dizer para ele, Jesus te ama, você tem que dizer, eu te amo. Depois você vai levar ele para Jesus. Então tenha calma com uma criança desse tipo. Tenha calma. Não adianta brigar, entende? Eu acho o seguinte, dependendo da idade, eu acho que eu fazia isso com meus filhos. Tudo bem, você não quer ir à missa hoje, domingo e tal, tá bom. Então você não vai ter também suas outras diversões. Porque se você não quer obedecer a Deus, então também eu tenho que te corrigir. Mas aí depende um pouco da idade. Não adianta também você... Sabe aquele negócio de apertar um parafuso, não deixar a porca espanar? Porque se espanar, perdeu tudo, né? Então você aperte até a rosca aguentar. Se você perceber que vai espanar, para. Volta. Aí, entende? É um problema de paciência, de oração, de convencimento. Agora, sobretudo, gente, os pais têm que conquistar os filhos. Não é com dinheiro, com roupa, é com a sua presença, seu amor. Né? Isso é muito importante. Fátima, de São Paulo, capital, ela pergunta o seguinte: olha, eu queria recomendar para a Maria Paula ler um livro que eu escrevi, que eu chamei de Educar pela Conquista e pela Fé. Eu trato desse assunto exaustivamente. Aqui no programa não dá tempo de fazer isso, né? Tem um livro, está por aí, chama-se Educar pela Conquista e pela Fé. Sou casada há muito tempo e por opressão do meu marido fiz um aborto. Eu era muito nova, tinha 18 anos. Nossa, de 30 anos para cá eu não me perdoo por ter feito isso e tenho depressão. Vejam, gente, o que é o aborto, né? Tá aqui, ó. A pessoa se identificou. Já confessei várias vezes, frequento a missa, comungo, ajudo gestantes, mas não me perdoo. Gostaria de um conselho de como trilhar um caminho de libertação e cura dessa culpa. Ô, Fátima, teu problema é muito objetivo. Você tem que se perdoar, minha filha. Deus já te perdoou. Se você diz que confessou, se arrependeu, acabou. Gente, tem um parágrafo aqui no catecismo, não sei se eu vou achar aqui agora, 1488, que eu quero ler para você, Fátima. Diz assim, ó, 1488, tomara que seja esse. Diz assim, é este: aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave que o pecado e nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a igreja e para o mundo. A igreja, não há pecado que a igreja não possa perdoar, se a pessoa estiver arrependida do que fez. Então, se você, Fátima, né, fez esse aborto, e você está dizendo aqui que você fez
por opressão do seu marido. Aí isso já alivia a tua culpa. Porque a gente sabe que um pecado, para ser grave, ele tem que ter 3 condições. Primeiro, ser praticado livremente. Aqui você praticou por opressão. Eu tenho que saber, querer e fazer livremente. Você não fez o aborto livremente. Então a tua culpa aqui foi diminuída, pode ter certeza disso. E se você já confessou? Sabe, gente, um grande problema que nós temos é o problema da Fátima. Deus já me perdoou, mas eu não me perdoo. Você sabe o que é isso? Fátima, desculpa, eu vou ter que dizer para você. Isso chama-se orgulho refinado. Não sou eu que digo isso, é um santo doutor da igreja. São Francisco de Sales diz assim: quando Deus já me perdoou, a autoridade de Cristo, o sangue de Cristo já me lavou, e eu não me perdoo, é porque eu sou orgulhoso. É porque eu fico pensando, eu não podia ter feito isso. Imagina eu. No fundo, você está dizendo, uma pessoa importante. Não podia ter feito. Pode sim. Todo mundo pode pecar. Pedro não pecou? Não traiu Jesus 3 vezes? Não negou Jesus 3 vezes? E continuou papa da igreja. Então, gente, o feio não é pecar. O feio é a gente não se arrepender e não aceitar o perdão de Deus. Então, Fátima, a tua libertação está nisso. Você vai fazer a seguinte oração diante de Deus: Senhor, me perdoe por até hoje eu não ter me perdoado. Agora, Senhor, eu me perdoo. E eu não vou mais ficar me culpando disso. Amém. E assuma isso na sua vida. Essa vai ser a sua libertação. Pedro Plácido de Jacareí, São Paulo. Minha querida Jacareí, onde mora um dos meus filhos. Do nosso querido Padre Pedro. Responde ou não? Responde. Já montou a plaquinha do intervalo ali. O que significa a alma, é propriamente dita? Ô Pedro, a alma é toda a parte espiritual nossa. Nós temos, a igreja diz, o catecismo diz que o homem é corpo e alma unidos. Corpo e alma unidos. O que é a morte? A morte é a nossa separação. O corpo é toda a nossa parte material. A alma é a nossa parte espiritual. Tudo que você tem que não é matéria está na alma. Inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória, capacidade de amar, cantar, sorrir. Isso está na alma. Por isso que o animal não tem nada disso. O animal não canta, não chora, não sorri. Não... Por quê? Porque ele não tem alma. Não tem inteligência, liberdade. Então, quando a pessoa morre, o corpo, a matéria, fica na terra. A alma, a integridade da pessoa, da sua consciência, está toda preservada. E vai para Deus. Isto é a alma. Entende? Por que o animal morre e acaba tudo? Porque o animal não tem alma. O corpo morreu do animal, dissolveu. Nós não. Dissolve o corpo, mas a alma volta inteira para Deus. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Essa é a diferença. A alma é que é a imagem de Deus. Porque Deus é Espírito. O Pai é Espírito. O Verbo é Espírito. E a nossa semelhança com Deus é na parte espiritual, é na alma. Muito bem, vamos para o intervalo e voltamos já para o segundo bloco do programa. Bem, estamos de volta com o nosso programa, Pergunte e Responderemos. Eu quero rapidamente aqui comunicar um evento importante aqui na Canção Nova. Cadê o evento? Está aqui. Dia 1 a 3 de agosto, acampamento no combate da oração. O tema é Sede Vigilantes na Oração. Presença dos padres Roger Luiz, Padre Edmilson, Padre Bruno, Diácono Fabinho, Emanuel Estênio, Salete Ferreira e Tony Alisson. As informações pelo telefone que você já conhece, 1231 86 2600 ou blog.cançãonova.com/eventos. É o blog, né, dos eventos.
Eu tenho mostrado aqui esse livro, Raízes Históricas e Filosóficas do Ateísmo Contemporâneo, um livro muito interessante. Onde é que estão as raízes históricas e filosóficas do ateísmo, que hoje você vê tanto aí nas universidades, na mídia. Quem escreveu foi um magistrado, o doutor Lúcio Flávio de Vasconcelos Naves, que faleceu sábado último. Então eu quero, inclusive, aqui mandar um grande abraço ao Dr. Flávio, que ele autorizou de nós publicarmos esse livro gratuitamente, sem precisar pagar direitos autorais, e ele faleceu no sábado. Quero mandar um abraço para a senhora Glaucia, a esposa dele, que me comunicou o falecimento em Belo Horizonte, e recomendar esse livro, que realmente é um livro muito interessante para quem quer conhecer os filósofos ateus que deram assim uma base ao ateísmo contemporâneo. Está aqui. Os dois livros que eu tinha falado no primeiro bloco, o que são as indulgências, tá? E esse livro, Educar pela Conquista e pela Fé. Muita gente pedia que eu escrevesse um livro sobre educação de filhos. Está aqui. Educar pela Conquista e pela Fé. Tá? Quero mostrar rapidamente aqui os livros, dois livros do Dr. Scott Hahn, que nós já publicamos. O Dr. Scott Hahn, aquele pastor americano, que eu já fiz uma entrevista com ele aqui, estive com ele nos Estados Unidos 2 vezes. Todos os caminhos levam a Roma, onde ele conta a conversão dele para a Igreja Católica, uma conversão fantástica. Ele já me trouxe mais de 1000 pastores protestantes para a Igreja Católica. É um fenômeno. E aqui ele escreveu depois o Banquete do Cordeiro, a missa segundo um convertido. Ele se converteu por causa da missa. Assistindo a Santa Missa, ele se converteu. Aqui ele conta a missa à luz do Apocalipse. Ele é doutor em Bíblia pela Universidade da Pensilvânia e especialista em Apocalipse. Ele diz: quem não entende o Apocalipse não entende a missa. Quem não entende a missa não entende o Apocalipse. Porque a missa é a liturgia que o Apocalipse revela, né? Como dizia o Papa João Paulo II, a missa é o céu na terra. Aquela liturgia do Apocalipse celebrada na terra. Muito bem, O Combate Espiritual, um livro fantástico que era livro de cabeceira de São Francisco de Sales, doutor da Igreja. Lorenzo Scupoli era um religioso que escreveu esse livro e, olha, para ser livro de cabeceira de um doutor da Igreja tem que ser coisa boa. Eu estou fazendo um trabalho junto com a editora Cultor de Livro de resgatar obras antigas que ficaram perdidas. Esse livro é do século XVI, tem mais de 400 anos, mas é atualíssimo, atualíssimo. Bom, O Breviário da Confiança é um livro para quem sofre. Quem não sofre aqui, levanta a mão. Né? Diz o povo: você vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Não é isso? Esse livro aqui ajuda a gente se levantar dos tombos da vida e enfrentar os problemas. É um livro também que tem mais de 100 anos. É de um verdadeiro santo, Monsenhor Ascânio Brandão. O breviário. Por que breviário? Porque é uma página para cada dia. Uma página para cada dia. O Breviário da Confiança. Então ele ajuda você a cada dia, né, se levantar. A Paixão de Cristo segundo o cirurgião é um médico francês que durante 25 anos estudou a Paixão de Cristo cientificamente e mostra para nós como Cristo sofreu. Histórias que o vovô conta, histórias que eu conto para meus netinhos, sempre com fundo moral, religioso, né? Incentivando as crianças, né? Quem tem 11 netos como eu tem que se preocupar com os netos, né, gente? Os avós hoje têm um papel muito importante. Os pais hoje não têm muito tempo para ficar com os filhos, evangelizar os filhos. Então, os avós aposentados, né? E o Jaque, né? Ele me chama de Jaque. Jaque porque Jaque não tem nada para fazer. Dá para buscar o netinho na escola, dá para levar o netinho no médico, dá para contar historinha? Dá. Então tá aqui. Então aqui são 100 histórias, mas assim, sempre com fundo, né? História de bichinho, mas com fundo moral. O pecado original, se não entender o pecado original, a gente não entende nada do sofrimento do mundo, não tem. Tem que entender o pecado original, né? Jesus Cristo é Deus. Esse livro é excelente para alguém que esteja balançando na sua fé. Jovens, começa a ficar, vai para a universidade, começa a ficar revoltado com a igreja, com Jesus Cristo é Deus, põe esse livro na mão dele. Entendeu? São 5 conferências feitas por um padre
espanhol chamado José Antônio de Laburu, que mostra a divindade de Cristo na história, no Evangelho, na vida da igreja, na crítica racionalista. Muito, 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 muito bonito. Bom, vamos responder as perguntas que já estão aqui no plasma. Pode soltar aí, Fernandinha. Olha, primeira pergunta. Deu problema aí? Eu vou pegar aqui no papel. É que estão aparecer ali, mas então não tem problema, eu vou pegar aqui nas nossas referências. Por que é tão difícil termos fé nas tribulações? É a Zezinha Santos que pergunta isso. Olha, gente, ter fé nas tribulações é difícil mesmo, né? Eu acabei... Ah, tá ali, ó. Eu acabei de mostrar esse livro, do Breviário da Confiança, ajuda a gente exatamente a isso, a ter fé nas tribulações. Baseado naquilo que São Paulo diz, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, entender o seguinte, Deus sabe do mal tirar o bem. E Deus está vendo tudo. Então, a gente tem que ter confiança em Deus. Como diz o salmista, ainda que eu tenha que atravessar o vale da morte, eu não temerei, porque o Senhor vai comigo. É o Salmo 22. Então, é difícil mesmo, mas a gente tem que resistir na fé. Eu escrevi um livro que se chama Sofrendo na Fé. Sofrendo na Fé. Como sofrer na fé? Só tem um jeito de sofrer bem, é sofrer na fé. Porque senão sofre no desespero. Entendeu? Vamos lá. Eu indico os livros porque cada pergunta dessa dá um livro. Vocês entendem? Então, em 30 segundos não dá para responder tudo, né? Há um ano, um líder de uma determinada igreja citou que Jesus não conheceu João. Como assim, é verdade? Maria Hilda. Primeiro que João deve ser esse. Tem João Batista, tem João Evangelista, né? Claro que Jesus conheceu João. Meu Deus, é abundante no Evangelho. Já no ventre de Maria, Jesus, né, conheceu João Batista. Depois, João Batista batizou Jesus. Se for João Evangelista, meu Deus, os discípulos que Jesus amava, como é que não conhecia? Então, gente, esse negócio de, né, um líder de uma determinada igreja, deixa para lá isso, gente. Para nós só existe um líder de determinada igreja, chama-se Francisco. Deixa o resto lá com as suas ovelhas. O nosso pastor chama-se Francisco, né? O nosso dicionário é o catecismo. Não está aí? Esquece. Não fica esquentando sua cabeça com as coisas que pessoas de outras religiões dizem. Deixa para lá. Viva o que... Por isso que é importante a gente conhecer os livros da doutrina católica. Para você não se perturbar. Gostaria de entender melhor o significado das palavras que o padre pronuncia na hora do ofertório. Edmar Manuel de Araucária, Paraná. Ô Edmar, o padre fala uma coisa muito bonita na hora do ofertório, né? Normalmente o povo está cantando um canto do ofertório, o padre pega o cálice e o pão, né? E ele faz uma oração muito bonita. Não sei se eu vou lembrar essa oração aqui agora, né? Oferece a Deus o pão e o vinho, né? Por toda a comunidade, e depois, enquanto o povo canta o cântico de oração. O que o padre faz, no fundo, é fazer uma oferta, né, do pão, do vinho, que é o quê? Fruto da terra, do trabalho do homem, que agora será transformado no corpo e no sangue de Cristo. É essa oferta. É que o padre reza, normalmente em silêncio, né? E a gente responde, quando não está cantando nada, depois de cada oração do padre, a gente responde, bendito seja Deus para sempre. Sempre depois da oferta do pão e do vinho que o padre faz. Vivian Souza, sou casada há 12 anos, apenas com documento de união estável. Deve ser o casamento civil. Desejo o sacramento do matrimônio. É necessário casar no civil? Ô Vivian, a igreja, em princípio, exige o casamento no civil. Mas o bispo pode, em alguns casos, isentar do casamento civil. Pode. Por exemplo, tem pessoas que se casar no civil, perde às vezes, não sei, uma aposentadoria que foi do pai e tal, e precisa daquilo para viver. Então o bispo vai analisar caso a caso, e ele pode autorizar. Por que a igreja exige o casamento civil?
Porque a igreja entende que o casamento civil dá mais estabilidade ao casamento. Claro, se há um vínculo civil e um vínculo religioso, os dois ajudam o casamento a ser mais forte. Mas o bispo pode liberar do casamento civil em alguns casos. Elisandra, não fiz a catequese e nem crisma. Estou morando com o meu namorado e quero me casar. Tenho que fazer catequese e crisma durante um ano para poder casar? Elisandra, a única coisa que a igreja não abre mão para alguém casar na igreja é que ela seja batizada na igreja. Ok? É o mínimo que a igreja exige. Mesmo que a pessoa não tenha feito primeira comunhão, nem crisma, pode casar, se ela for batizada. Mas é claro, Elisângela, se você quer casar na igreja, quer viver, então faça uma catequese, faça a primeira comunhão. Sabe por quê? Seu casamento vai ser muito mais abençoado. Tua família, você está começando uma família. Sabe, a catequese, a crisma, a primeira comunhão, é bênção de Deus para você. O casamento não é fácil. Gente, eu não teria vivido 40 anos casado como eu vivi, se não fosse a fé, sinceramente. Porque todos têm problemas. Não tem marido e mulher que não tenha problema. Só se for aquela paz de cemitério, né? Mas a paz de pessoas vivas sempre tem problema. Mas quando entra a fé, entre a mão fraca dele, a mão fraca dela, tem que ter a mão forte do Cristo, segurando. Então, aproveite a oportunidade para você então fazer a primeira comunhão, a crisma, né? Vai fazer bem para você. Bruno Moreira, de Ponta Grossa, no Paraná. As músicas seculares têm influência de um lado negativo na vida dos cristãos? Ô Bruno, depende da música. Olha, eu gosto muito de música popular, mas música boa, né? Eu já sou velho, né, gente? Então as músicas que eu gosto são aquelas: hoje eu quero a rosa mais linda que houver, e a primeira estrela que vier, para enfeitar a noite do meu bem. Ah, que coisa mais bonita! Música secular, né? Tem músicas lindas, né? Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Tem gente aqui que conhece também. Tem música popular, belíssima. Agora, tem música que você não pode cantar. Não é, tem música que não dá. Então tem que fazer o discernimento. Como é gostoso uma seresta de músicas boas, né? Alguém que toca um bom violão. Gente, isso não tem nada contra a nossa fé, não. Né? Não tem nada contra a nossa fé. Desde que não haja uma letra pornográfica, não haja uma letra blasfêmica, sabe? As músicas falam do amor de um casal. E o que significa esse amor? Esse amor significa o amor que Deus tem por nós. Por que a coisa mais forte que existe no mundo é o amor de dois amantes? Porque Deus quis que isso espelhasse o amor que Ele tem por nós. Por isso que é forte. A gente canta em prosas e versos, entende? Então, faça o discernimento e fique com aquilo que é bom. William, de Poços de Caldas, Minas Gerais, sobre as benzedeiras. Como a igreja vê isso? Mulheres católicas que benzem pessoas por vários motivos. Crianças com vento virado, problemas para dormir. Olha, William, seguinte, a igreja disse que quem deve benzer é o bispo, o padre e o diácono. Por quê? Porque as suas mãos foram ungidas com óleo santo no sacramento da ordem. Nós, leigos, podemos pedir a bênção a Deus. O pai diz: meu filho, Deus te abençoe. Ele pede a Deus. O padre não, o padre diz: eu te abençoo. Em nome de Deus. Ele tem autoridade para isso. Então, uma mulher não tem autoridade para fazer isso. Ela pode rezar pela pessoa, e é muito bonito, é um gesto de caridade. Rezar, pedir a bênção. Mas benzer, como o padre benze uma casa, um carro, não deve fazer, não pode fazer. Não tem delegação de competência sagrada para isso. Porque quem benze é o sacerdote. Ok? Ou o diácono ou o bispo. Antônio Júnior, de Lençóis Paulistas. Qual a função do ministro de música dentro da missa?
e celebrações. Devemos cantar tudo nas missas? Claro que não. Ô, Antônio, a música é parte da liturgia. Papa Bento XVI falava muito disso. A música tem que ser muito bem escolhida, tanto na letra quanto no ritmo. Não se pode ficar cantando um sambão na missa. Por quê? O sambão não é uma música propícia à meditação. A meditação tem que ser uma música suave. Entende? E a letra tem que ser adequada ao momento da liturgia. É canto de entrada, é ofertório, é comunhão. Entende? Então, o ministro da música é essa pessoa que tem que ter esta formação. E os documentos da igreja falam, as músicas devem ter letras baseadas na palavra de Deus. E hoje tem tanta música bonita, né? Nossa, como tem música bonita hoje na igreja, né? Pega aí o Louvemos, né, da Renovação Carismática, dessa tem música ali que não acaba mais. É só saber escolher, né? Adriana Lana, como identificamos uma batalha espiritual? Ô, Adriana, boa pergunta. Isso aí dá um livro. Dá um livro. Quer ver um livro que fala disso? Fala muito disso, né? Onde é que ele está? Eu peguei agora daqui a pouco. Um livro que se chama... Não sei, desculpa, eu olho as coisas, é tanta coisa. Não sei onde é que está. É um livro que eu escrevi, que eu coloquei o nome de Socorro de Deus nas Tribulações da Alma. Entende? É um livro para a gente trabalhar isso daqui. Quando é que a gente percebe que está numa batalha espiritual? Primeiro, você perde a paz. Deus nunca tira a nossa paz. Se você se sentir sem paz, aquela angústia dentro de você, isso não vem de Deus. Jesus é o príncipe da paz. Então, desconfie logo que está havendo uma batalha dentro de você, principalmente quando você tem angústia, depressão, tristeza, mal-estar. Aí o que você tem que fazer? Joelho no chão. Reze o credo, reze o Magnífica de Nossa Senhora, reze o terço, reze até a tentação desaparecer. Levante-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São José, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, né? Sejam dispersos seus inimigos, fujam de sua face todos que odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Sabe, enfrenta a batalha, é batalha. Como é que você enfrenta uma batalha? Com a arma na mão. Nós temos armas espirituais, é o terço. São Bento, né? A oração de São Bento, que é um verdadeiro exorcismo pequeno, né? Então, essas orações, o credo e tal, sabe, especialmente o demônio é sagaz, viu? Ele ataca a gente na hora que a gente está fraco. É na madrugada, quando você está sozinho, né? Você está às vezes sem sono e tal, aí vem os problemas, as angústias, aquela tristeza. Saiba que você está numa batalha espiritual. Mas não perca a batalha, não. Deus é mais, Deus pode mais. Abra a tua Bíblia, abra a tua Bíblia, no meio da noite, abra e fique lendo. Quando um versículo tocar você, que percebeu que aquele versículo ressoou dentro de você, para e fica repetindo aquele versículo. Você vai ver que o mal começa a se afastar. Como é que Jesus expulsou o demônio do deserto, que foi tentar ele? Como é que foi? Lançando no rosto do demônio 3 vezes a palavra de Deus. 3 vezes Jesus disse para o demônio no deserto, está escrito. Palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, de toda a palavra. E o demônio fez o quê? Recuou. Não foi? Depois quis levá-lo lá para o alto do templo, para ele se jogar. O que Jesus disse? Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o demônio, não insistiu mais. O demônio não tem força diante da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus. Aí, terceira vez, quis que Jesus o adorasse. Ele ia entregar o mundo para Jesus. Jesus disse o quê? Está escrito, adorarás só o Senhor teu Deus. E o demônio, rapou fora.
Então, a batalha espiritual, ela existe assim, oração para vencer. Muito bem, gente, nós estamos no final do programa. Eu quero convidar aqui o padre Alexandre. Venha, padre, por favor. O padre veio já para participar aqui da Canção das atividades. Seja bem-vindo. Sua bênção. Deus abençoe. De onde é, padre? Sou da Diocese de Patos, Paraíba. Ok. Da Paraíba. Diocese de Patos, Paraíba. Diocesano? Estou aqui, sim, sou Há diocesano. quantos anos, padre? Completo 4 anos, agora no dia 8 de outubro. Estou aqui com a caravana da Providência, terceiro ano que a gente vem participando do seu programa, e é com muita alegria, muito entusiasmo. E eu gostaria de também aproveitar essa oportunidade e bendizer a Deus pela sua sabedoria que vem conduzindo esse programa. Muitos participam e você revela um amor muito grande à igreja. Isso é importante, as verdades de fé. Então mostra esse testemunho na sua própria vida, nos seus livros. Então isso com certeza se torna para a igreja um tesouro para a nossa fé, com a sua inteligência unida à fé, né? Porque você consegue fazer muito bem essa união entre as duas asas que João Paulo II falava, a fé e a razão, né? Então a gente só tem que agradecer também enquanto igreja. Então vamos agora invocar a bênção de Deus, este Deus que nos ama, este Deus que para nós é misericórdia, esse Deus que acompanha a Canção Nova de uma forma tão presente, de uma forma tão intensa. Então vamos acompanhar também você que participa deste programa em sua casa, que fez a sua pergunta, como também todos nós que aqui participamos ao vivo deste programa do professor Felipe, pergunta e responderemos. O Senhor esteja convosco. Ele está. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Amém. Muito obrigado. Obrigado, padre. Deus abençoe todos vocês aí da Paraíba, né? Paraíba, Patos. E voltem sempre aqui a Canção Nova. É uma alegria. Então, voltaremos, se Deus quiser, na nossa próxima quarta-feira. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.